inovação, sustentabilidade, reciclagem, ESG, ODS, inteligência artificial, metaverso e dados, e dados, e dados. Quem é empreendedor nos dias de hoje, acorda e dorme pensando em como implantar ou melhorar algum desses temas aí para sua empresa. E não é uma opção. E quanto dessas tecnologias como inteligência artificial, Big Data, os algoritmos, metaverso, como tudo isso pode ajudar ou atrapalhar no desafio de quem gere uma empresa hoje. E é sobre tudo isso que nós vamos falar agora com você, com os nossos convidados que estão aqui nessa edição do Fio de Prosa, esse podcast que é feito pelo Sinditêxtil para todos os empreendedores do setor têxtil, mas também para toda a cadeia, para quem é fornecedor, para quem é consultor, para quem é profissional, pesquisador, estudante, para quem curte moda. A gente espera que esse tema seja útil para você e a gente espera que você ouça até o final. Hoje nós estamos com um convidado especial, a gente está com o Kenneth Correia. O Kenneth, ele é ligado a todas essas tecnologias, ele que também é da área de publicidade, tem uma agência, a questão de marketing, enfim, depois a gente apresenta ele melhor. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar e, Kenneth, a gente costuma fazer uma autodescrição. Tá legal, claro. Então, eu sou a Lígia, sou gerente de comunicação do Sinditêxtil, sou uma mulher branca, loira, color touch número 7, ok? Mas eu também uso óculos de vez em quando eu precisar copiar aqui alguma coisa, vocês vão ver que eu uso óculos, ou quem não vê vai saber. Hoje eu estou com uma blusa preta de florzinha. E estou com meu colega Haroldo, que trabalha também no Sinditêxtil. Haroldo, faça sua autodescrição. Um prazer estar aqui, Lígia, com o Kenneth, é uma satisfação. Eu sou um homem branco, 54 anos, imagina um cabelo bem curtinho, tão curtinho que ele é careca, então eu sou careca há muitos anos, né? Nasci assim, continuei assim a vida inteira, uso óculos, estou com uma camisa azul e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Beleza. E vamos já passar a bola pro Kenneth. Kenneth, faça a sua autodescrição. Claro, é um prazer estar aqui no Fio de Prosa hoje com vocês, Lígia, Haroldo. Eu sou o Kenneth Correia, tenho 41 anos, tenho um nariz bem grandão na frente do rosto, penteei o cabelo a última vez em 2014, estou usando uma camisa social branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também, e é um prazer estar aqui para dividir, para contar, para conversar, escutar, e tenho certeza que a gente vai trocar bastante hoje aqui sobre esse tema. Dessas tecnologias disruptivas aí, tem muita coisa legal pra gente ficar de olho. Ótimo, a gente até tá tentando se preparar, porque é tanta coisa que a gente quer te perguntar, vamos tentar não estourar muito o nosso tema. Mas só para completar aqui, para vocês verem o quilate do nosso convidado, o Kenneth, ele é diretor de estratégia da 80/20 Marketing, é professor de MBA da FGV, palestrante internacional, inclusive hoje, daqui a pouco tá indo embora, né, para os Estados Unidos para fazer aí mais um trabalho com clientes, com palestras e, nossa, obrigada por ter encaixado aí no seu dia a gente. E ele também já deu mais de 150 palestras, incluindo o TEDx, né, especialista em inovação e tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, metaverso, dados, enfim, são aí mais de 15 anos de experiência, né? E ele é bem mais novo que a gente, né? Que coisa. Aqui é tudo 50 a mais, viu? Que legal, que beleza. Mas vamos aprender bastante com você. Bom, então vamos começar, vamos jogar já aqui na roda. A gente tem aí os nossos empresários, muitos já trabalham com inteligência artificial, uns nem sabe direito se isso, para que se usa. Tem muita gente usando só para marketing, enfim. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar de metaverso, que muitos já falaram, morreu. Acabou o metaverso, porque parou de se falar de metaverso, né? E mais principalmente, eu acho que dados, né? Eu acho que a gente podia também falar um pouquinho disso. Então, conversa com a gente agora sobre o que você tem visto aí com os seus clientes, dessas tecnologias todas. O que é mais que o pessoal vem navegando pro lado certo ou pro lado errado? Começando com o pé esquerdo, olha, você começou por aqui, mas era melhor você ter começado por ali. Dá uma visão geral sua. Com certeza. Ali já, 30 de novembro de 2022, então mais ou menos um ano e meio atrás, lançou um produto chamado ChatGPT. Esse produto tem algumas características importantes. Primeiro, em 5 dias, tinha 1 milhão de pessoas utilizando.
Foi o pedaço de tecnologia que mais rápido atingiu 1 milhão de pessoas. Caraca. Só que não parou em 1 milhão. Quando ele completou 1 ano, ou seja, novembro de 2023, já eram 180 milhões de pessoas. Isso eu estou falando nível mundo, tá? Então imagina mais ou menos a população do Brasil usando a ferramenta todos os dias. Então o que eu tenho visto mais as empresas, no atual momento que a gente está no meio de 2024, é como que eu posso adotar no meu dia a dia para otimizar o meu tempo, para me ajudar nas minhas tarefas mais complicadas que dão muito trabalho, como que eu faço para atender os meus clientes, ou pelo menos fazer um pré-atendimento deles que facilite a minha vida, como é que eu pego tarefas que demandam muito tempo, são muito simples de executar, mas estão demandando muito tempo, e coloco um robô ou uma ferramenta de inteligência artificial, um chat GPT, para fazer esse trabalho por mim. Então, o que eu mais tenho visto, esse é um assunto que eu confesso, até cansa de vez em quando. Sim. Porque é todo lugar que a gente olha é inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. E sempre para mesmas coisas, né? Para colocar lá para atender o saque, o básico do saque, para colocar lá no seu site para fisgar ali quem está visitando. Eu vejo muito por esse tipo de utilidade no marketing. Os usos no marketing, eles vieram... Bom, vamos lá, na escala, primeiro foram as pessoas da área de tecnologia. Por ser uma tecnologia, elas abraçam mais rápido. Em seguida veio o pessoal da comunicação. Vamos falar do marketing, vamos falar do jornalista. Depois disso, espalhou para os vários setores. Então, o setor têxtil, por exemplo, é um setor que vem abraçando essas ferramentas, porque a gente falou de dados agora há pouco, né? Não é à toa que a inteligência artificial está sendo tão falada, está sendo tão utilizada, porque a gente vive num momento da história da humanidade onde a quantidade de dados que a gente gera todo dia, pensa lá você usando uma rede social, você curte, você comenta, você compartilha. Pensa você operando o seu celular no dia a dia, você baixa e-mail, você checa informações do clima, você lê notícia. Tudo que você fizer dentro da janelinha, da telinha do teu celular, está gerando dados sobre o que você faz. Ao mesmo tempo, vai para dentro da empresa. A gente está tendo, no setor têxtil, por exemplo, a automação vem ganhando força, né? Anos 70 foi uma época muito forte para a robotização, mas hoje em dia esses robôs estão mais baratos, mais acessíveis. Às vezes a gente olha o preço para investir, né? Para quem é empresário e fala, meu Deus, como é que esse maluco tá falando que é barato? Mas quando você faz a conta do potencial de produção daquela máquina, do equipamento, ele realmente vai te trazer benefício em termos de resultado financeiro. Então, isso está mais popular hoje. Só que essas máquinas também não são mais aquelas máquinas dos anos 70. Não é simplesmente um robô que você insere uma programação e ele executa uma única tarefa. Esse robô, além de executar aquela tarefa, gera dados sobre tudo o que acontece. E aí a empresa, às vezes, não tem muita cultura de armazenar esses dados, não salva isso, não registra num banco de dados, não salva nem que fosse numa planilha, né? Mas quando a gente começa a olhar para isso com carinho, começa a entender que os dados, na verdade, são um grande ativo para a empresa, a inteligência artificial funciona muito bem quando você tem dados disponíveis. Sim. Então, acho que esse é o grande motivo de inteligência artificial estar um tema tão quente, tão frenético, porque tem dado pra caramba pra gente usar ela. Sim, e a gente vê muito já isso, empreendedores que até gerenciam a linha de produção no seu celular, com vários dados que chegam para ele ali de minuto a minuto. Então, a gente já vê algumas empresas que estão nesse patamar, porém, a gente tem empresas pequenas que acham que não, isso não é para mim. E eu acho que isso é uma grande... É uma grande quebra de paradigma que a gente deve fazer, porque eu acho que justamente os pequenos poderiam se beneficiar de algumas coisas de inteligência, porque até a gente, né, como profissional, pessoa física, a gente já está usando, eu uso uma média de 5 a 6 ferramentas por dia que me ajudam no meu dia a dia. Sensacional. Mas eu acho que os pequenos ainda não entenderam que eles também podem ter aí alguma ajuda. Você não acha, Haroldo? Eu acho, Lígia. Eu fico pensando, né, o empresário que está ouvindo a gente aqui agora, quem está nos assistindo, ele deve estar imaginando assim, como o Kenneth deu várias ideias, disse que os dados são o ouro do momento aqui. A gente até recebeu recentemente a Letícia Borges para tratar do tema, mostrar quão é importante. Então, esse serviço que a gente está prestando aqui para os associados é extremamente importante. Mas eu acho que o que está na cabeça do nosso empresário aqui, pensando como economista, é o seguinte: como eu posso ganhar dinheiro com inteligência artificial no meu negócio? E ganhar dinheiro significa dizer economizar,
né, os recursos que a minha empresa dispõe, ou ao mesmo tempo ampliar minhas vendas. Como é que a gente pode traduzir? Quais são as oportunidades que você vê, Kenneth, pensando inclusive nos pequenos, né? Claro, Como é que você enxerga isso num negócio industrial, por exemplo? Super legal, Haroldo. Vou começar te respondendo sobre a ótica da economia também. Primeiro que o empresário precisa conhecer os dados dele. Isso é uma preocupação porque no Brasil nós não temos essa cultura. Meu nome é Kenneth Correia. O Correia é cearense. O Kenneth é americano. Então eu tô misturado aqui, Brasil e Estados Unidos. O americano tem uma cultura de dados muito grande. Eu acesso às vezes alguns bancos de dados. Eu vi esses dias um banco de dados de preço de imóveis. Eles têm preços de imóveis mensalmente atualizados há 170 anos. Nossa. Então imagina que legal como é você trabalhar num ambiente onde você consegue pelo menos saber onde você está, né, Haroldo? Então, acho que o primeiro ponto é, o empresário, antes de falar, vou colocar inteligência artificial, o Kenneth já apareceu no podcast, falou que eu vou economizar uma grana. Primeiro, você tem que saber quanto você está gastando. Então, acho que uma vez que você tenha essa base muito bem definida, quanto que entra, quanto que você gasta, quanto que sobra, o próximo passo é como é que eu aumento o que entra e como é que eu diminuo o que eu gasto, certo? Porque é assim que faz para sobrar mais. Não tem muito mais o que fazer, né? Ou você aumenta a receita, ou você diminui os custos, ou você faz as duas coisas. Inteligência artificial atua diretamente no que a gente chama de eficiência operacional. E por isso que a conversa com o industrial, seja de grande porte ou de pequeno, faz muito sentido. Porque no fim do dia, ele sabe que o controle que ele tem sobre o preço do produto lá na ponta é baixo. Né? Um mercado altamente concorrido, você tem pouca influência, vamos falar na linha de cima da receita. Agora, tudo que você economizar nos custos, tudo que você fizer 5% mais eficiente, pode gerar 5% de lucratividade adicional lá embaixo. E às vezes isso é mais do que a própria margem de lucro líquida que você tem. Então, a inteligência artificial entra na eficiência operacional. Agora, falando das oportunidades que a gente tem na mesma, uma vez que a gente entendeu, cara, esse negócio vai me fazer mais com menos, porque eficiência operacional é fazer mais com menos investimento ali. As ferramentas, elas têm uma capacidade muito grande, muito maior do que a capacidade do ser humano de olhar grandes volumes de dados, imagina quantos dados estão sendo gerados no chão de fábrica todo dia, e ao mesmo tempo de enxergar padrões. E nessa hora, cara, eu vejo que a gente ainda, como ser humano trabalhando sem a ajuda do computador, a gente ainda é pouco criativo em como a gente pode melhorar a nossa produção. Eu sou administrador de formação, eu adoro a história de como o pensamento administrativo surgiu. Então, vou voltar lá 120 anos atrás, Frederick Taylor, no chão de fábrica. Tempos e movimentos. Tempos e movimentos. Isso é incrível, e isso trouxe benefícios, não só há 120 anos atrás, mas hoje. A gente está medindo tempos e movimentos, a gente gera resultado. Mas ao longo do tempo, a gente foi tendo novas contribuições. Pensa lá nos anos 70, mais ou menos, 60, a Toyota, né, com modelo de produção puxada. Então eu estou contando dois momentos, um 120 anos atrás, outro 60 anos atrás, onde eles terem medido os resultados e terem sido criativos em como trabalhar aqueles dados provocaram mudanças que estão aí refletindo até hoje. Hoje, né, falamos 120 anos, falamos 60 anos, vamos falar 2024. Hoje, a gente está com a oportunidade de fazer uma mudança do tamanho que foi Taylorismo e Toyotismo, cara. Então, assim, quando você usa a ferramenta de inteligência artificial, ela te ajuda a encontrar pontos de gargalo, ela te ajuda a medir quanto você está gastando de tempo para realizar determinado fluxo de processos. Você pode simular um novo fluxo, uma nova reorganização. Vamos lembrar daquele filme do Fome de Poder, da história do McDonald's? Nossa. Que os irmãos McDonald's desenharam na quadra de tênis e simularam. Aquele trabalho, claro, no filme aquilo é pedagógico, é didático. Era o que tinha de tecnologia na época. Hoje, você consegue simular um cenário novo, uma nova proposta, totalmente pelo computador. Então, a inteligência artificial te ajuda a comparar o cenário atual com esse cenário possível ou projetado que você está fazendo. Aí a gente pula e fala sobre produto sobre demanda. O que foi a grande contribuição lá do toyotismo? Vamos inverter a lógica. Ao invés da gente produzir e empurrar, vamos entender a demanda e a demanda puxar. Então, você consegue analisar os seus dados de vendas, os seus históricos de distribuição, para encontrar oportunidades de crescimento de receita. Então, não estou falando necessariamente de você vender mais, não é nesse sentido de vendas, mas é no sentido de encontrar os produtos que fazem parte da tua curva A.
sob uma ótica de receita, mas também sob uma ótica de lucratividade. Sim. Até porque no fim do dia, né, voltando na papo da economia, lá nas minhas empresas eu tô sempre preocupado com a última linha do Sim. balanço, né? Não, em moda isso é imprescindível, porque você tem que ficar lançando... antigamente a gente lançava 2 coleções no ano, primavera, verão, outono e inverno. Agora você lança coleções a cada 2 meses, né? O chamado fast fashion. Exato. Então, você ter dados do que... E as pessoas fazem ainda muito uso de fazer pesquisas, né? Antigamente a gente comprava pesquisas de quem estava na Europa ou ia para a Europa para ver o que estava rolando lá, porque aí depois 6 meses aqui, rolava aqui. Agora não, agora tudo acontece ao mesmo tempo agora. Então você pesquisa pela internet, você compra plataformas que estão te dizendo quem é o famoso que está andando hoje com qual roupa na rua e coloca a foto dele. Mas aí o que aconteceu? É muita informação, Kennedy. É muita. Verdade. E aí geralmente o pequeno se perde. Então ele não sabe direito para onde vai a coleção dele. Então a gente até faz um trabalho de tentar orientar, mas assim, saiu dali, ele tem que realmente organizar a informação. Porque... Claro. E saber o que deu certo, o que não deu. Aí esse dado de venda é importante, né? E você falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, às vezes não é uma coisa que ele tem que fazer dentro da empresa, pô, vou ter que aprender a fazer isso. Qual é, na sua experiência aí com tantas empresas, a utilidade de você, de repente, falar com uma startup para te ajudar, ou fazer parceria aí com escolas, universidades que têm startups? Você acha que isso ajuda ou isso tem que ser em determinado momento de um processo? Como que você enxerga isso? Lígia, em administração a gente fica estudando como as empresas se comportam. E aí uma das áreas que a gente estuda chama Change Management, é a gestão da mudança. Ou seja, o mundo está girando muito rápido. Eu te contei agora há pouco de uma ferramenta que em 5 dias atingiu 1 milhão de pessoas, em um ano atingiu 180 milhões de pessoas. Olha o tanto de novidades sobre inteligência artificial, impactos que isso tem na nossa vida. Se a gente vai agora conseguir conversar com pessoas que já morreram em cima dos dados de mensagem. Então, são coisas que provocam a gente para refletir sobre muita coisa. Quer dizer, tem muita mudança acontecendo lá de fora da empresa. Tem um CEO que eu gosto muito, agora aposentado, que é o Jack Welch. Ele provocou uma transformação lá na General Electric, uma das maiores indústrias aí da história. O Jack Welch dizia o seguinte: quando a velocidade das mudanças do lado de fora da empresa estão acontecendo mais rápido do que as mudanças do lado de dentro da empresa, é que o fim está próximo. Olha que frase pesada. Então, o que eu acho sobre trazer startups para o jogo é, às vezes a gente está num negócio tradicional, muitas vezes é um negócio inclusive familiar. Isso. A gente sempre fez de uma determinada maneira e aquele jeito lá de alguma maneira funcionou, senão você não estava aqui hoje com a empresa do jeito que ela está. No entanto, quando o mundo lá fora está mudando demais, começa a aparecer não mais só o concorrente que você conhecia. Então, a empresa hoje, no segmento de moda, vamos expandir um pouco mais aí, vocês sabem, a gente não está concorrendo mais com as outras locais, né? Eu tô, inclusive, mais próximo do meu concorrente local hoje do que eu tô com aquele concorrente lá de fora. Exatamente. Eu não sei se a gente pode tocar nesses nomes, né? Sim, mas vamos falar de uma hoje... Shein? Posso Sim, falar? Posso trazer ela pra mesa? A gente tá aí brigando com eles todo dia. Exatamente. Mas o que a gente pode aprender desses caras e que, de repente, trazer uma startup pra mesa é uma maneira da gente fazer isso. Quando você entra no site da Shein para ver o que eles estão disponibilizando de produto, a aba, a categoria do site mais visitada é a categoria New, novo. Novidades. Certo? O consumidor gosta de novidade. Isso a gente já sabia também. Ok. Só que quando você clica para ver as novidades que tem ali, os produtos que estão listados são hashtags de TikTok. Ah. O que isso significa? Os chineses são donos do TikTok, certo? Então, eles têm um controle, um nível de dado e um nível de informação do que está sendo mais consumido em termos de conteúdo. Simplesmente o que a Shein tem é uma pesquisa de mercado instantânea sobre como o produto que ela está pretendendo lançar ou que ela já levou numa loja modelo para experimentar está performando na rede. E a gente, como ser humano, apesar de cada um de nós ser diferente, naturalmente um consumidor chinês é diferente de um consumidor brasileiro. Mas existem alguns elementos, e a moda traz isso para a mesa, que são universais. Então, uma vez que você tem uma pesquisa instantânea do que funciona ou não funciona, vamos voltar para a eficiência operacional? Sim. Você sabe onde você vai gastar tempo produzindo, né, cara? Eu queria... queria pegar uma carona aqui agora. Vai lá, Haroldo, viu? por favor. Bacana isso. Existe uma teoria econômica de um cara chamado Jean-Baptiste Say que dizia o seguinte:
a oferta cria sua própria demanda. E ela foi muito criticada, essa teoria, né? Depois entrou o keynesianismo, que diz exatamente o contrário. Falou, não, a gente precisa preocupar-se com a demanda agregada para que tenha oferta, emprego e etc. E o que você falou agora dessa questão do TikTok influenciar no new daquela página, e aí sim, já ser um teste de demanda, mostra que o SEI não estava errado, estava correto. Certeza. Ou seja, ali estão criando uma nova demanda. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, Kennedy, pensando assim em quem está chegando aqui agora conosco, com tantas dúvidas e etc. A gente ouve falar de Copilot, ChatGPT, a gente ouve falar de Google, parece que o Google, que era sempre que a gente buscava lá a informação, está ficando um pouco para trás. Eu queria saber, com tanta coisa para ver, o empresário que está assistindo a gente, ou que está ouvindo a gente aqui agora, qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro? Eu estou ouvindo o Kennedy, realmente agora eu preciso aprender, preciso avançar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entrar no site da Shein, clicar em novidades e ver o que está acontecendo ali. Esse é o primeiro, esse é o mais importante de todos para quem é do segmento de moda. Já tem a pesquisa pronta ali. Exato, só para entender um pouco de maneira tangível isso que eu estou falando agora. Agora, o segundo passo, testar o ChatGPT. Essa ferramenta, 180 milhões de pessoas estão usando todo dia. Ela é uma ferramenta de conversa. Tem um pago e tem um outro que não é. Isso, pode usar o gratuito, incrível, fantástico, espetacular. É começar a conversar com o ChatGPT. Não precisa, de primeira, conversar sobre esses assuntos que a gente está tratando aqui. Não precisa falar sobre gestão, sobre eficiência operacional. Uma hora você vai chegar nisso. Começa com o uso pessoal. Pergunta para o ChatGPT que filme que você podia assistir nesse final de semana. Fala para ele um filme que você gosta. Usa ele para redigir um e-mail um pouco mais formal que você tem que enviar. Você pode também fazer uma foto da sua geladeira. Chega, sabe o domingo? Você tá com aquele resto de comida ainda, você não tá a fim de pedir nada, você quer fazer em casa, tem um monte de coisa na geladeira, mas um pouquinho de cada tiquinho. Tira uma foto da sua geladeira com o aplicativo do ChatGPT e fala, ó, isso aqui é o que tem na geladeira. O que dá para eu preparar com isso? Ai, não acredito. É muito isso legal. Eu não tinha testado É ainda. muito legal. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer isso no uso pessoal, e é isso que eu peço para que os executivos façam, por isso o primeiro passo, ele começa a enxergar que valor aquilo tem. No sentido de recomendações, no sentido de entender muito bem o que você está perguntando, no sentido de te mostrar, às vezes, que por trás daquilo, vamos pegar o exemplo da comida, por trás daquele mundaréu de ingredientes separados, tem um prato que você não tinha parado para pensar. Quando você traz essa mesma aplicação da vida pessoal para dentro do negócio, você pode mandar, por exemplo, a sua planilha financeira. Você pode subir o seu planejamento estratégico, se você tiver um. Você pode conversar sobre o que você poderia fazer a respeito de uma determinada linha de produtos que você sabe que tem potencial, mas você não está conseguindo emplacar. E o ChatGPT, muito importante explicar também, ele não tem um banco de dados de resposta. Não é que você está perguntando para um grande oráculo que sabe tudo. Esquece isso. Essa é a metáfora errada para a gente usar com o ChatGPT. E é a diferença também, é que Google é uma coisa e tem uma, para mim, Google é uma coisa e tem uma função diferente de ChatGPT. Google não vai deixar de existir. Eles coexistem, porque são diferentes, as funções são diferentes. E eu acho que isso é uma coisa legal depois de você explicar. Super legal. Então, quando você for conversar ali com o ChatGPT, você vai perceber que a qualidade da resposta que você recebe é diretamente proporcional à qualidade da pergunta que você faz. Então, quanto mais contexto você puder dar para a tua pergunta... prompt, né? Exatamente. Não assume que o ChatGPT sabe qual é a sua empresa. Não assume que ela sabe qual é o seu mercado. Diz você para ela. É você que conhece a sua empresa, é você que conhece o seu mercado, é você que conhece seus clientes, é você que conhece seus produtos. Quanto mais você escrever, e às vezes no aplicativo parece pequenininho aquela caixinha, mas cabe coisa pra caramba. Nossa, eu já coloquei artigo científico inteiro lá pra ele, baseado naquilo, você acha? E ele, putz, é muito legal. É sensacional. E aí ele também tem, caso você não queira cansar os dedos, pegar uma Dort ali, né, de tanto digitar, tem um microfoninho. Sim, bate no microfoninho, conversa com ele. Ele pode te responder tanto em texto, você não quer ler, ele também te responde com áudio. Isso que é legal, você falou assim, conversa com ele. Eu, quando entendi que o ChatGPT é quase um parceiro que eu tenho ali, pra você ter uma ideia, eu digo bom dia e digo boa noite pro meu o meu é pago, eu uso o Cloud, na verdade, né? E às vezes, quando a gente faz uma coisa super legal, eu digo que é um parceiro mesmo. Quando a gente faz uma coisa super legal, no final, assim... Cara, valeu! Tem que ver como ele agradece, entendeu? Né? Isso aí, a Lígia falou, né, que eu teria a honra de estar com você aqui no podcast. Aí eu falei assim, cara, eu vou assistir de novo o Her,
né? O Ah, filme. E isso que a Lígia acabou de falar aqui me fez lembrar o filme lá. Então a Lígia tá quase apaixonada lá pelo chat GPT, verdade. diz boa noite. Tem que tomar esse cuidado, você pode se apaixonar. É né? verdade. Eu acho que eu acho que eu já terapia tô. ajuda bastante, né? Acho que eu já tô. Até porque cada dia ele vai me conhecendo mais, e isso que eu gosto. Vamos fazer um teste aqui? Vamos. Vou arriscar aqui, ver se vai dar certo, tá? Abre o aplicativo do ChatGPT, versão gratuita, tá? É só baixar lá. Toma cuidado quando você for procurar o aplicativo, porque nas lojas de aplicativo, tanto do Android quanto do iPhone, tem outros aplicativos. Sim. Tenha certeza que você está baixando o ChatGPT de fato. Porque tem até gente tentando dar golpe, porque tá muito procurado. Caraca, já tá. Então toma mais cuidado. Tô aqui no ChatGPT, tem uns fonezinhos de ouvido aqui, eu vou mandar uma aqui, vamos lá. Oi, ChatGPT. Olha, eu sou empresário do setor têxtil, eu tô localizado em Brusque, Santa Catarina. Eu fabrico lingeries e eu tô tentando saber se eu consigo atacar o mercado América Latina. Será que tem oportunidades ali na Argentina, no Chile que eu podia vender? Ou que tipo de produtos você acha que eu poderia explorar para esses mercados? Nossa, Pergunta boa. Você estudou o setor têxtil. Ah, olha só. Bacana que você está pensando em expandir para a América Latina. Tanto a Argentina quanto o Chile são mercados promissores para o setor de lingeries. Na Argentina, há uma forte demanda por produtos de qualidade, especialmente com designs diferenciados e materiais confortáveis. O mercado de lingerie lá é bastante competitivo, mas consumidores valorizam inovação e qualidade. Produtos que se destacam em conforto e design sofisticado podem encontrar boa aceitação. No Chile, a situação é semelhante. Os consumidores chilenos valorizam produtos de alta qualidade e, cada vez mais, buscam opções que ofereçam conforto e estilo. Além disso, há um crescente interesse por produtos sustentáveis e feitos com materiais ecológicos. Eu vou parar, porque Vai, foi longo. Fantástico, Ela vai. fantástico. Começa aí. E aí você pode falar assim, né, Haroldo? Quer Peraí, dizer, Kenneth, mas a Argentina... Não falou nada assim que todo mundo já conhece Mas de aí que eu mercado. quero chegar ali Aí já. você vai afinando, né? É aí que começa a ficar bom. Porque aí o Haroldo vai falar assim, Kenneth, peraí, esse cara tá maluco, cara. Como é que você vai vender produto de valor agregado na Argentina, os caras na situação econômica que eles estão? 50% da população na linha de pobreza. Exato. Então você vem e responde, você fala, ChatGPT, você tá errado. Os caras lá tão pobres, como é que eu vou fazer isso? Ele vai responder para você. Uhum. E lembra que o que eu falava mais cedo, ele não tem um banco de dados sobre a situação econômica da Argentina, ele não sabe. O que você precisa fazer é ir fornecendo informações você mesmo. Vamos dizer que você tivesse com o seu computador aberto com uma matéria, mas eu tô lendo uma matéria agora aqui no G1 dizendo que não é esse o caso. Ele vai ir construindo uma ou resposta, ou solução, ou caminho estratégico, ou recomendação, em cima do que você fornecer de informações. Isso Então eu aí. acho que essa é a minha primeira dica, Tá. né, cara? Experimenta, pode ser por áudio, cuidado para não se apaixonar, Aham. pode ser por texto também. Eu acho que o empresário vai aproveitar bastante. Eu tenho uma provocação agora que é a seguinte. Aí agora o Haroldo economista sai de campo, entra o Haroldo advogado que pergunta o seguinte para você. Olha, eu na Abit, no Sinditexto, a gente faz uma pesquisa frequente com os empresários, algumas pesquisas, e eu pergunto para ele como é que tá o mercado, como é que tá a empresa dele, etc. Sem que ele tenha que me oferecer um monte de informações, porque eles são extremamente refratários da oferta dessa informação, tá? Certo. Eles acham que todo mundo é Receita Federal. Não é esse o caso, tá? A minha pergunta é a seguinte: como é que eu, conversando com o ChatGPT, vou ter a certeza de que aquela informação estratégica, se eu colocar o meu plano estratégico lá, não vai ser usado por um concorrente ou por alguém que eu não gostaria que fosse utilizado? O advogado está preocupado aqui com o seguinte: Claro. a segurança dos dados, né? Super importante. Como é que isso funciona, Kenneth, na sua perspectiva? Eu acho que tem duas camadas de resposta. A primeira é, se você acredita em teoria da conspiração e acha que a CIA e o FBI estão te investigando e etc., é melhor não usar. Ah, mas eles Porque estão, não tem normal. isso. Não tem como eu dizer que isso não acontece, eu não tenho como controle sobre isso nem informação. Agora, se você partir do pressuposto que essa empresa tem um termo de uso, né, termos de usos legais, estão operando no planeta todo, nos termos de uso eles dizem, olha, nós só vamos utilizar as informações que você provê se você nos autorizar a usá-las. Então, dentro do aplicativo do ChatGPT tem uma parte, configurações. Desejo que os meus dados não sejam compartilhados com o treinamento da base de dados. Você vai lá e marca. A partir daquele momento, toda a troca que você fizer não está sendo usada para treinar os próximos modelos de inteligência artificial. Então, no fim do dia, é uma decisão de cada um, o quanto está afim ou não de falar. Agora, tem um jeito também muito legal de você falar sem identificar a sua empresa, sem falar exatamente o dado que você considerar confidencial, mas ainda assim trocar uma ideia e trazer, vamos dizer, tirar benefícios a partir daquela conversa.
Ah, Né? bacana. Seria uma alternativa para quem de repente não quer, por qualquer razão, compartilhar as informações, né? Ótimo. Agora você tocou no assunto que é bacana. É quando a gente começa a explorar justamente essa parte que está todo mundo falando agora, da parte legal, as grandes empresas tecnológicas se reunindo para ver os parâmetros. Ai, a inteligência querendo se meter. Isso que eu falei que Tá ela não ouvindo, escuta. sabe? Olha Você aí. falou que o FBI Olhamos. não tava olhando, tá olhando. Olha aí, tudo ó, aqui. já estão respondendo. Ah, Desculpa. mas imagina. Mas assim, onde você olha hoje com preocupação, onde que a gente tem que prestar atenção? Que nem quando se fala em eleições, está todo mundo preocupado com inteligência artificial. Quando se fala em golpes, né, em colocar você em situações que não é você que está falando com a sua mãe, né, e a pessoa acredita. Mas, enfim, nas empresas, onde você acha que pode residir o perigo, além desse aí de LGPD e dados, enfim? Você acha que no envolvimento, por exemplo, com número de funcionários, e é legal saber o preparo desses colaboradores, existe hoje já alguma dimensão que as pessoas estão pensando em cuidados com a inteligência artificial no mundo corporativo? A questão de segurança de dados, ela é sempre prioritária, porque ninguém quer que no dia seguinte os teus dados estejam abertos, disponíveis, todo mundo sendo utilizado. Então, eu falei, toma cuidado ao aplicativo que você vai baixar, para ter certeza que é o oficial, porque o oficial tem termos de uso, né? O não oficial, eu não faço a mínima ideia. Então, esse é um ponto de preocupação de todas as empresas. Empresas maiores têm contrato com Microsoft, têm contato com Google ou com Amazon, eles conseguem criar um ambiente exclusivo deles. E aí você usa todas essas inteligências artificiais e o seu dado fica só nos seus servidores. Então tem como controlar, mas aí tá dentro de um contrato muito maior. Tô falando aí para uma pequena camada de empresas muito grandes. A segunda preocupação que tem essa tecnologia está promovendo ganhos de produtividade e de eficiência. Você consegue usar o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial para gerar automação. Adivinha qual é a preocupação que aparece? Será que eu não vou estar automatizando? Isso não vai estar substituindo trabalhadores? Então essa é uma discussão corrente, ela não tem uma resposta. Eu consigo arriscar o seguinte. Imagina que apareceu uma tecnologia nova, que te deixa muito mais produtivo, te permite automatizar processos. Você vai trocar trabalhadores que fazem aquele processo pelo computador? Tenho certeza que vai. Qualquer empresário industrial vai fazer isso, ponto. Isso significa que do ponto de vista social, o desemprego vai aumentar? Aí eu acho que a gente tem que discutir um pouquinho mais, porque aí o tema ganha uma amplitude totalmente diferente. Então hoje, a segunda discussão depois de segurança de informação tem sido essa. Inteligência artificial substituindo o trabalho das pessoas. Sim. Eu acho esse que é um tema, né, uma Haroldo? questão, acho que é uma questão de observar a inteligência artificial como aliado do seu trabalho e não como alguém que de fato vai te substituir. Mas Isso- pausa. É. Essa frase que você falou foi dita em 1825. Sabia? Com a chegada Imagina. no setor têxtil. Das máquinas. Com a lá. chegada do tear mecânico, com a máquina de enrolar fio, Olha aí. da primeira revolução industrial que aconteceu no finalzinho ainda dos 1700 e alguma coisa, teve um movimento que foi chamado dos luditas, que seria equivalente ao sindicato dos trabalhadores, entraram numa das fábricas que tinha criado a inovação e quebraram todas as máquinas. Então, cara, ano que vem faz 200 anos que a gente já vive e convive com o fato de que vão surgir novas tecnologias. Novas tecnologias vão substituir de maneira direta trabalhadores humanos ali, seja para enrolar o fio, ou seja, em 2024, o que a gente consegue fazer com esse maquinário. Então, essa é uma briga constante. No fim do dia, vai substituir? Vai, a empresa vai fazer E essa às vezes é substituição. bom que substitua. Se você vai trabalhar, por exemplo, em alta temperatura ou em ambientes inóspitos para o ser Insalubres, humano, é fundamental que a gente tenha os robôs fazendo isso. Então, Kenneth, eu queria amarrar isso aqui com a seguinte pergunta. Como a inteligência artificial pode nos ajudar enquanto trabalhadores, enquanto quem coopera para a indústria têxtil, especialmente para além do chão de fábrica, inclusive o chão de fábrica, mas também para além do chão de fábrica, o pessoal da área administrativa, estratégica, quem está pensando a empresa para frente, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar para
que nós sejamos os trabalhadores do futuro, né? E não Claro. tenhamos medo da inteligência artificial. Como é que você acha que pode ter essa fusão entre o ser humano e a inteligência artificial para melhoria de produtividade no ambiente hoje já? Show de bola. Essa história de 200 anos atrás aconteceu na Inglaterra. Então a Inglaterra, vamos dizer, está fazendo isso há mais tempo do que o resto dos outros países. Logo que saiu o ChatGPT, uma publicação inglesa lançou um dado que dizia o seguinte: qual é o percentual de exposição à automação por inteligência artificial em cada setor? Então imagina, né, lá em cima, o advogado, o economista, o consultor, né, a pessoa que trabalha no escritório com análise de números, exposição altíssima, porque isso a inteligência artificial faz muito bem. Lá embaixo, setor de limpeza, manutenção, construção, onde a inteligência artificial impacta menos, mas todas com algum nível de impacto. Lá em Harvard, o pessoal está usando um acrônimo que é PIN, Palavras, Imagens e Números, PIN. Se você trabalha com palavras, imagens ou números, a inteligência artificial pode te deixar mais produtivo. E aí você pensa, que gente, legal. na comunicação Na e comunicação. marketing, na análise de contratos, na análise de mercado, na econometria. São todas tarefas que a gente já usa o computador de alguma maneira. Econometria, por exemplo, foi uma área totalmente impactada por machine learning, né? Que é o pai Sim. do ChatGPT ali. Então, cara, se você é trabalhador de escritório, se você está trabalhando ali, tendo que ou escrever ou ler, analisar documentos, regulamentos, normas, editais, ChatGPT ajuda demais. Eu, inclusive, vou recomendar uma outra ferramenta, chama ChatPDF, chatpdf.com. Ela não é um aplicativo, essa é no computador ou no navegador do celular. No chatpdf.com você pode pegar um edital, por exemplo, de um programa de inovação que o governo FINEP, federal está por lançando, a exemplo, FINEP lançou. Isso. Que é parceiro nosso. 127 páginas para eu ler. Puxa vida, eu não vou ter tempo. Sobe no chatpdf.com o edital e diz: olá, eu sou uma indústria de Brusque que vendo lingerie. Gostei desse edital porque eu quero trazer inovação com inteligência artificial dentro da minha fábrica. O que eu poderia fazer para ganhar esse edital? Ele vai ler as 127 páginas para você. Você vai coloca o analisar arquivo lá, o contexto né? que você Isso. sobe o arquivo, Aham. ele vai analisar o contexto da sua empresa que você que vai dar e você que vai escrever, e ele te traz, cara, resumido qual é o caminho que você tem que Aí, seguir. como não se apaixonar? Vou contar Fez o seu trabalho, né? Não, eu vou contar uma pessoal que tem a ver com isso. Eu moro no condomínio, os caras vão fazer uma atualização do estatuto do condomínio. Aí mandaram um documento de 50 e poucas páginas. Olha, tem que fazer os comentários até tal dia. Falei, cara, eu vou ler 57 páginas de estatuto de condomínio, que eu nem fico lá, só fico nos terminais, eu vou ler o estatuto da Infraero. Aí eu falei assim, sou casado, tenho 2 filhos, um cachorro de médio porte, um de pequeno porte, 2 carros. Como essa alteração de estatuto pode me impactar? Ele leu o estatuto e me disse: as crianças abaixo de 15... eu falei a idade dos filhos. As crianças abaixo de 15 anos vão precisar ser cadastradas na portaria antes de usar a quadra de esportes e cachorros de médio porte vão ter que usar a focinheira. Já me preocupei, né? Porque Golden Nossa. Retriever Ai, de tadinho. focinheira... Tadinho. Ah, tudo não. bem, deve ter pitbull também, mas de qualquer maneira. Uhum. Cara, olha o tempo que economizou. Vai que Não se é? nada que a gente falou aqui hoje, Lígia, os nossos ouvintes aproveitaram que seja, Que seja pra eles não pra perderem isso. tempo com reunião de condomínio, né? Né? Então, Ou cara, lendo PDF. Exato. Então, para ler as informações é muito legal. E isso é trabalhar com palavras. Porque palavras não é só você escrever, mas é você ler também, né, cara? Sim. E legal, né, que tem aplicativo para um monte de coisas, né? Uau. Eu Carolina. sou nutricionista também, né? Que legal. E outro dia eu peguei uma dica com você, de um aplicativo que você fotografa o seu prato e ele já te dá as calorias, as proteínas. Eu passei isso para meus pacientes, eles estão amando. Olha que legal. Entendeu? Lígia. Claro, de vez em quando você tem que acertar uma coisa ou outra, ele lê granola quando só tinha aveia, aí você conserta ali. Mas, o que facilitou a vida, sabe? Porque paciente fotografava e me mandava. Todo dia, olha meu almoço, olha meu café, vê se tá legal, Nutri. Nossa. E isso traz uma discussão super legal, porque a gente falou aqui de substituição de pessoas, né? Mas você pensa, o desafio do nutricionista. O desafio do nutricionista não é elaborar o cardápio, não sei se é assim que chama. Não é dizer o que a pessoa tem que comer. Dieta. O desafio é o sem vergonha do paciente seguir, cara. Certo? Isso Claro. é difícil. Essa é a parte que ninguém resolveu ainda. E o nutricionista é o profissional mais qualificado para estar pertinho, para estar fazendo empatia e para estar convencendo. Agora apareceu uma ferramenta tecnológica, essa aí chama dieta.ai. Isso. Que você tira foto do seu prato e ele já conta as calorias, os carboidratos e as proteínas, acumula lá café da manhã, almoço, jantar, durante a semana, faz o relatório durante o mês. Pô, cara, isso muito ajuda legal. no fim do dia o paciente a manter a dieta.
que é resolver o problema mais difícil que você tem. Sim. Então eu acho que esse approach é muito mais legal do que eu dizer Sim. o seguinte, mas como vão ficar os nutricionistas? Os nutricionistas vão usar. A gente tá Vão usando. mandar para o paciente e o paciente vai gostar, né? Então tem muita Exatamente. ferramenta muito legal, né, Tem Lígia? um site bacana que é There's an AI for that. É. Exato. Tem uma IA para isso. Tem em uma inglês, IA para isso. Eu passei, acho que na reunião passada para os empresários lá, e eu falei assim, cara, mas eu não sei se eu fiz certo, porque tem tanta coisa lá que eles vão se perder. Que né? que eu o que fiz, é que eu Lígia? preciso? O que é que eu preciso, na verdade? Esse site tem mais ou menos 13 mil ferramentas. Se você começar a medir hoje, em 2031, você vai terminar a lista de hoje. O problema é que amanhã já vai ter 14 mil. Então, Isso. assim, essa briga é perdida. Quando eu comecei a usar, tinha 9 mil, pra você ter uma ideia. isso Cresce o tempo todo, né? Todos os dias. Exato. Então, como que eu tenho abordado isso? Eu tento testar uma ferramenta por dia. Uhum. Tô fazendo isso há uns 3 anos. Já testei alguma coisa aí, né? Uhum. E aí, eu vou vendo como que aquilo se aplica no meu dia a dia. Se aquilo de fato entrega algo de qualidade que eu posso usar. Mas eu vou falar para vocês, de cada 30 ferramentas que eu testo, uma salva. Ah, Então pensa num mês de 30 dias, eu tenho uma ferramenta nova por mês. Então o que Uhum. que eu preparei? Eu preparei uma listinha ali deve ter umas 14, 15 ferramentas que eu usei, onde eu coloco o nome da ferramenta, o link para você usar e o que a ferramenta faz. Como é Inclusive- que faz para ter acesso a isso? Exato. Tem que ser seu aluno, Não, tem que falar Tem que como é que seguir faz. ele no Instagram pra Não, saber. comecei a seguir ele no Instagram, que eu sabia que a gente ia estar aqui, Isso. né? Aprendi já algumas coisas, mas como é que faz para Não. ter acesso a essa lista? E é muito legal porque eu faço os podcasts e aí às Uhum. vezes eu falo, porque eu fiz uma lista e tal, e eu comento assim, olha, eu vou comentar agora. Vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem direta pra mim. Kenneth, fornece a lista pra mim. Eu já mando lá, você acessa, é tudo de graça. O pessoal acha que eu vou vender curso, mandar o cara pra mentoria. É que sempre é assim, né? Não é nada disso. É ferramentas bacanérrimas que eu tô usando, que eu tô gostando. Eu também não ganho nada das ferramentas, porque a maioria é gratuita. Uhum. Que é melhor ainda. Então, vai lá, entra em contato comigo no Instagram, Kenneth Correia. Pede lá pra minha Super. lista, eu mando de volta, com o maior prazer. E adoro também quem estiver escutando a gente, que pegar, comprar essa ideia, testar, me conta o que deu certo, o que deu errado. Esse é o meu tema, esse é o assunto que eu gosto de Essa conversar com grande todo mundo todo troca. dia. É. Kenneth, sou professor universitário também, faço algumas palestras, né? Sou conselheiro do Conselho Regional de Economia, me chamam para fazer palestras, e aí eu ia dar palestra para uns alunos jovens agora, né? Falei, poxa, eu preciso ter uma coisa bem inclusiva, né? Em termos de gênero, em termos de raça, etc. Falei assim, ó, como é que seria o economista do futuro? Uma menina negra, um rapaz negro, uma menina loira, etc. Falei, faz uma foto para mim, para eu tentar colocar isso aqui, para falar assim, ó, cara, aprender economia e ser um bom economista é para todos nós, né? Para todo mundo que tá aqui. Legal. E aí fui lá e pedi para fazer uma foto nesse sentido. Ficou bem bacana a foto, usei aquele Copilot lá. Então eu queria te mencionar o seguinte, mesmo para coisas assim, para quem é super iniciante, como é o meu caso no tema, dá para você ter algumas coisas úteis e utilizar essas coisas assim no seu dia a dia mesmo, né? Com certeza. Eu dei o exemplo da geladeira. Você contou agora o exemplo do slide de palestra ou de aula. Aham. E lembra que eu falei mais cedo do PIN, né? Aham. Palavras, Mas- imagens e números. Você estava me falando de imagens. Aham. Então, tanto para você tirar uma foto do seu prato de comida, tirar uma foto da sua geladeira, tirar uma foto do seu armário, Uhum. ou para você também produzir, criar imagens. É. E aí, de repente, eu não conheço o Haroldo para saber se ele é um ilustrador ou não, mas às vezes você não tem habilidade nenhuma com desenho. Eu não tenho. Não teria. Agora, depois que surgiram essas ferramentas, que eu posso entrar lá no Copilot e pedir para ele criar uma imagem, eu comecei a explorar mais esse meu lado, né? Peço a imagem do jeito que eu quero, coloco isso na minha apresentação ou no meu projeto com muito mais facilidade. Sim. Então, tô explorando a parte do I das imagens, né? E tem gente que tá pedindo para criar programação, né? Já viu isso? Gente que não manja nada de programação, mas teve uma ideia que, pô, se isso fosse feito uma plataforma, automatizado tal negócio, joga lá, coloca o que precisa e ele coloca a programação. Então, impressionante. Então, assim, é começar a brincar, né, Kenneth? Começar a brincar. Eu queria Exatamente. mudar um pouco o papo. É apaixonante, né? Acho que essa década é apaixonante, mas essa questão da inteligência realmente nos pega. Mas eu queria voltar para um tema que eu tinha discutido, acho que há muito tempo atrás, que é a questão do metaverso. Claro. Para a moda veio como um boom o metaverso, porque você começou até assim, agora também falando de NFTs, né, lançar algumas coleções que você podia usar em avatares e algumas obras realmente de roupas, né, e tudo mais, e também você entrar em certos universos paralelos. Eu me lembro que uma vez eu entrei num universo e que tava lá, acho que era Renner.
Sim, A loja da criou. Renner. A Renner E criou eles uma loja. colocando, inclusive, coisas que estavam em oferta. Você entrava lá e você podia entrar direto já no e-commerce. Mas a impressão que dá é que isso tudo parou e que isso não foi pra frente. E eu queria saber de você, como é que tá essa história de metaverso? Claro, com certeza. Eu gosto de trazer alguns pontos de vista diferentes. Primeiro, o metaverso morreu? Essa é uma pergunta que eu escuto. Eu já vi gente que enterrou, inclusive um cara botou até um túmulo assim, escreveu hippie, né? Descansa em paz, metaverso e tudo mais. Aí eu fico pensando, quem que será que tem mais informação sobre o que está acontecendo ou vai acontecer no futuro? Será que é a pessoa que lê jornal, o cara que escreve o jornal, ou a Apple que acabou de lançar um óculos de realidade virtual e aumentada e imersiva, chamou de computação espacial e está gastando alguns bilhões de dólares nisso? Então, um ponto é, não é o Kenneth que acha, não é um empresário ou uma empresa que está querendo lucrar. Existe um movimento gigantesco para que a gente invista em novos dispositivos de interação com informação. Isso está acontecendo à toa? Não, nada é por acaso. Por que agora, justo agora, a gente está tendo tanto investimento? Eu estou falando da Apple, porque é o mais recente, o Apple Vision Pro, mas tem a Meta, que lançou o Meta Quest 3. Então, estou falando de empresas grandes. A Sony tem um projeto dela. Cada uma das grandes empresas de tecnologia está fazendo alguma coisa nesse sentido dessas experiências imersivas. Porque não sei se vocês sabem, mas 2016 foi o ano na história que a gente mais vendeu celular novo. 2016. 2016, 8 anos atrás. Celular novo. O que significa isso? Que em 2017 a gente vendeu menos celular novo do que em 2016. Depois 2018, 2019, até 2023. Então, tá acontecendo o quê? Todo mundo já tem celular. O produto já chegou na mão de quem vai conseguir usar esse produto. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente tem 5,3 bilhões de smartphones. Os outros 2,7 que estão faltando não tem grana para ter smartphone e não estão comprando ainda. Então, quando você chega num momento onde o produto atinge o seu potencial máximo de mercado, ele entra numa fase que a gente chama de declínio. Se eu falar para você que o iPhone está em declínio, você vai falar assim que esse Kenneth é maluco, você é doido, a Apple está faturando quantos bilhões todo ano com isso. A Apple está arrebentando com isso. Só que ela só está faturando um pouquinho mais porque ela está aumentando o preço. O iPhone, acho que agora está no 15, 16. 15, acho que 15 vai 15. lançar agora o 16. Qual é a diferença? Me conta, qual é a diferença entre o iPhone 15, 14, 13, 12 ou 11? Nenhum, é o mesmo Pouquíssimas, produto. não é? Uma melhoradinha na câmera, às Melhoradinha vezes. na câmera, alguma coisa que... Vou lá. Então, quando um produto atinge esse pico, e já faz 8 anos, cara, o Zuckerberg, em 2021, mudou o nome da empresa e falou, agora a empresa vai chamar Meta, porque eu estou Meta. investindo no metaverso. Teve gente que acha que ele resolveu isso na semana anterior, falou, gente, vamos mudar aí, um negócio novo aí, vamos fazer, que foi à toa. Ele já tinha comprado em 2015 para 2021, 5 anos, 6 anos. 6 anos antes daquele anúncio, ele já tinha comprado a empresa Oculus que fabricava esses óculos. Porque a gente não sabia, mas ele já sabia que o celular estava no seu pico, estava no seu auge. Então ele já começou a trabalhar para qual vai ser o novo dispositivo. Será que vai ser um óculos grande e pesado que fecha a sua vista? Eu acho difícil. Também. Agora, se for um óculos igual ao do Haroldo, talvez um pouquinho mais pesado, porque a gente vai ter que colocar ali um fonezinho de ouvido, a gente vai ter que colocar uma câmera na frente, como a Meta já fez em parceria com a Ray-Ban, né? Agora já integrado com inteligência artificial, nessa edição que eles lançaram em 2023, esse produto é bem mais fácil de usar. Você usa seu óculos todo dia, você está Sim. vivendo sua vida, você está trabalhando, você está lendo. Então, eu entendo que as tecnologias imersivas, seja realidade virtual, seja realidade aumentada, ou o que eles chamam de realidade mista, que é quando você mistura a virtual e a aumentada, são o novo iPhone. Esse é o novo smartphone, vou até melhorar a minha frase, são o novo smartphone. Então as empresas têm que ficar de olho que coisas estão vindo aí, oportunidades estão vindo. Agora eu vou trazer um segundo, esse é o primeiro ponto de vista, para te falar que será que o ok. metaverso morreu. Agora segunda coisa. Será que o metaverso morreu? Só acha que o metaverso morreu quem não tem filho. Porque quem tem filho sabe quanto tempo o filho passa no Roblox, se ele for da idade dos meus, ou no Fortnite, se ele for um pouquinho mais velho. Essas plataformas são espaços virtuais onde os seus filhos estão interagindo com pessoas que você não conhece do planeta inteiro,
onde eles têm um personagem que é o Avatar, mas a gente vai chamar aqui de personagem para ficar mais fácil. E esses personagens têm uma identidade dentro do jogo. Eles usam roupas e trajes, vamos falar de moda. Eles usam acessórios e equipamentos. O meu filho, por exemplo, se estraga algum brinquedo físico dele, ele se importa muito pouco. Eu fico até meio chateado, porque eu falo, puta, eu tô criando errado meu menino, né? Ele não tá dando valor pras coisas e joga de qualquer jeito. A mãe dele quer matar ele. Agora, você tem que ver o carinho e o cuidado que ele tem com os itens do personagem digital dele. Com o Tamagotchi. Com o Tamagotchi dele. Uma vez, cara... Lembra disso? Nossa, ele tava... Uma vez meu filho tava negócio. jogando Roblox, e aí eu não sei o que ele fez sem querer, ele apertou aquele botão sair, que desloga da sua conta, né? Aí ele não percebeu. No dia seguinte ele foi abrir, e aí tava assim, bem-vindo, crie seu personagem. Aí ele achou estranho, clicou aqui, clicou. De repente ele percebeu que tava tudo do zero. Nossa, ele perdeu tudo. Menina, ele chegou pra mim, Lígia, com os olhos transbordando e falou assim, papai, eu perdi tudo que eu tinha. Nossa. E aí, cara, de primeiro eu dei uma gargalhada, né? Cara, como assim? E aí depois eu parei pra pensar, falei, cara, essa merda é importante pro pra menino, ele. cara. Então eu digo o seguinte, tem uma geração que já tá, vou pegar a turma do Fortnite, que já tá nos 21 mais ou menos. Essa galera que é cliente de moda pra caramba, já está acostumado há mais de 10 anos, porque foram treinados no Minecraft, a viver em metaversos, em ambientes digitais, sociais que eles interagem. Então a gente achar que o nosso concorrente da nossa fábrica de lingerie é só a outra fábrica de lingerie, é esquecer que se a pessoa tá em casa usando óculos, o personagem avatar dela tá usando alguma roupa ali. Então eu acho que esse olhar, se você tá preocupado com o futuro, não dá pra ignorar. Né? Não tô falando pra você gastar bilhões, não tô falando pra você comprar óculos de realidade virtual pra todo mundo, mas compra um, experimenta e usa, chega mais perto. Seu filho tá jogando Roblox, vai por cima do ombro pra ver o que ele tá fazendo, pra ver como é que aquilo funciona, qual que é aquela dinâmica, porque este já é um mercado real. Esse mercado de venda de itens digitais, ano de 2022, foi de 5,5 bilhões de dólares. É muita grana. Só item digital. Isso, pra minha avó, por exemplo, isso aí não existe, né? Ela não sabe, nunca viu. 5,5 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado que tá grande, cada vez maior e crescendo. Eu entrei numa escola dentro do universo ou da tecnologia Minecraft e eu fiquei impressionada, mas tinha tanto aluno lá dentro e eles fazem aulas de reforço para... É como se fosse um cursinho. E eu fiquei impressionada porque eles amam estar ali, eles têm a própria cidade, eles vão no próprio shopping, eles marcam encontros depois das aulas, antes das aulas. É um universo paralelo deles. E isso só cresce, isso não morreu. E aí você tem que entender, para o empresário que está escutando a gente, qual é o seu mercado. Você atua no mercado de moda ou você atua no mercado de lingerie? Porque se o seu mercado for moda, isso também é moda. E como que você está preparando a tua empresa familiar, 50 anos de história, para ela viver os próximos 50 anos, né? Então, acho que é isso. As empresas têm que olhar para dentro de si e refletir, mas não podem esquecer de olhar pela janelinha, porque lembra do Jack Welch, a quantidade de mudanças que está acontecendo lá fora está sendo maior do que as quantidades de mudanças que a gente é capaz de fazer dentro de casa. Isso complica. A gente tá indo pra reta final, eu vou passar pro Haroldo aqui, que ele tá anotando tudo. Eu funciono no papelzinho aqui, a minha cabeça fica fervilhando e eu não posso esquecer. E quando você terminar, você pode pegar o aplicativo do Copilot, tirar uma foto das suas anotações e falar, me ajuda a fazer um resumo de como foi a conversa com o Kenneth hoje. Ele faz o resumo, você manda pra quem não assistiu o episódio. Desafio aceito, farei isso. E dá pra fazer isso com vídeo também, né? Com certeza. Bota o vídeo lá. Eu quero colocar aí um complicômetro na nossa conversa. Por favor. Tem um livro chamado Guerra dos Chips, que mostra essa questão aí geopolítica que está acontecendo na disputa internacional, Estados Unidos e China. TikTok, chinês e tal, você acabou de mostrar aqui, e a importância disso que tem, e provavelmente essa é uma das preocupações que os Estados Unidos têm, saírem os dados, saírem a forma de comportamento do seu controle objetivo ali. As represálias americanas começaram, como por exemplo, os veículos elétricos chineses estão pagando agora uma alíquota de importação de 100% e outras coisas mais. Eu pergunto para você, o que você acha que essa questão de inteligência artificial, hoje a gente pode parar com a questão geopolítica? Vamos continuar os países disputando? E qual o papel do Brasil nisso, né? A gente só vai ficar observando? Tem alguma coisa para fazer?
Claro, vou me permitir sair um pouco da É. microeconomia e pular para macroeconomia agora. Né? Aham. É isso que dá trazer economista pro podcast. Mas eu adoro, esse é o mundo que eu vivo Vamos também. lá. Cara, basicamente, a gente tá falando de uma revolução muito grande. Eu tive a audácia de equipará-la ao toyotismo 60 anos atrás. Um aspecto muito legal da revolução da inteligência artificial é que ela é uma revolução de software mais do que uma revolução de hardware. Ela é uma revolução de ideia, de palavras, imagens e números, mais do que uma revolução de itens físicos e tangíveis. Uhum. Então, cara, o Brasil tem um potencial de aproveitar essa mudança e essa revolução para sair protagonista. Primeiro, nós somos o segundo, a gente perdeu para a África do Sul. Nós somos o segundo país do planeta em mais tempo conectado na internet. Eu sei que a gente tá gastando esse tempo no Instagram e no TikTok, Sim, mas pelo brasileiro menos, ama. mas pelo menos, e já, a gente tem familiaridade e facilidade. Sim. O Brasil é o terceiro mercado em usuário de ChatGPT, primeiro que na China é bloqueado, né? Aí eles não entram na briga, Uhum. mas Índia, Estados Unidos, Brasil. Então a gente já está em terceiro lugar com relação ao volume de usuários utilizando essa ferramenta todos os dias. Isso coloca a gente na frente no sentido de saber o que está acontecendo para se adaptar e para se atualizar muito mais. Segundo, o brasileiro é conhecido por ser um povo criativo e a gente é, né? Normalmente quem é criativo, porque você tem que se virar com a situação que você está, no contexto que você está também. Então, a gente também já está criando produtos digitais vendidos, feitos por inteligência artificial. A gente já está prestando serviço. Quando eu falo a gente, é porque eu vou conhecendo as pessoas, elas conversam comigo, me contam o que elas Claro. fazem. Prestando serviço para o mundo inteiro. Porque dá para você tocar a conta de Instagram de um restaurante no Vietnã hoje. Sim. O idioma parou de ser uma barreira quando você usa inteligência artificial para criar as imagens ou os textos. Então, os brasileiros já estão prestando esses serviços ou como freelancers ou também sendo contratados. Eu estou muito próximo do mundo de TI. O profissional de TI hoje que quiser ganhar em dólar está com esse mercado aberto e disponível para ele, porque tem muito mais demanda de profissional de tecnologia do que oferta. Então, o brasileiro também tem a chance de protagonizar, de estar à frente por ali. Terceiro, a gente não vai entrar, nem se a gente quisesse começar hoje, nem se todas as empresas brasileiras botassem todo o dinheiro do mundo, a gente não vai entrar na briga para ser a OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT. A gente não vai concorrer com o Google, a gente não vai concorrer com a Amazon, a gente não vai concorrer com a Meta. Mas a gente pode usar os produtos dessas empresas. E olha como agora o que eu vou falar, o jogo mudou. Historicamente, o Brasil foi uma colônia que a gente fornecia os produtos primários, de extração primária, para serem industrializados lá fora e para serem vendidos de volta para cá. Agora, eles estão produzindo a matéria-prima lá, a gente está usando para criar os serviços aqui e devolvendo e vendendo com valor agregado para Olha, eles lá. perspectiva diferente, hein? Bacana. Eu acho que são três fatores que dão a oportunidade. Eu não vou falar do Brasil como união, como país, mas dos brasileiros como profissionais, como talentos, cara, da gente surfar isso bem pra caramba. E os empresários têm uma chance fantástica em relação a isso, né? É isso aí. Lígia. Nossa, aqui é papo para mais de hora, né? A gente vai só. longe, com certeza. É muita coisa que esse rapaz traz pra gente aqui. A gente espera que você tenha aproveitado tanto quanto a gente. A gente vai deixar na inscrição aqui, tanto no Spotify quanto também no YouTube, o Instagram, os contatos do Kenneth. Vamos colocar também aqui alguns links das coisas que a gente falou. E a gente espera aí que você nos mande também sua opinião, nos mande aí suas críticas. E se você está gostando aqui do nosso Fio de Prosa. Muito obrigada a vocês. Valeu Valeu pelo o convite. papo. Eu Foi bem agradeço a bacana. oportunidade, Lígia. Kenneth, uma satisfação, prazer conhecê-lo de verdade. Digo Eu falei mesmo. que valia a pena vir. Que legal. É isso aí, gente. Eu vim só por causa do almoço, mas por tudo causa bem. do almoço. Tá bom, então. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão, tchau.